Bom, imagina aí R$ 400 caindo na sua conta todos os meses de aluguel, sem que você precise ter um imóvel físico, sem você precisar lidar ali com o inquilino, que muitas das vezes quando você coloca o seu imóvel para alugar, eles atrasam o pagamento, atrasam o aluguel e dá aquela dor de cabeça. Se você precisar gastar com manutenção, né, e dentre outras burocracias aí que muita gente sofre quando tem um imóvel físico. E o melhor de tudo, começando com apenas R$ 10, aí você já consegue ali receber os seus primeiros aluguéis. E essa forma de investimento que eu quero te mostrar é você investir em fundos imobiliários, que hoje em dia, né, é uma forma de investimento super acessível para aquelas pessoas que têm o desejo de investir no mercado imobiliário, mas ainda não tem, né, aquele valor exorbitante, 250 mil, 300 mil, né, que é o preço de um imóvel hoje em dia, para deixar ali alugado e receber alguma grana em cima. Muita gente não tem ainda um valor ali grande para investir. E para isso sobra outras alternativas, como você investir em fundos imobiliários. Inclusive é uma forma tão acessível assim que você já consegue fazer isso pelo próprio aplicativo no Nubank. E é uma forma de investimento segura e sem imposto, tipo assim, você não paga imposto em cima dos rendimentos que você ganha. Então eu quero te mostrar aqui na prática, né, como você faz ali R$ 400 todos os meses investindo em fundos imobiliários, que é uma modalidade de investimento super acessível e que está crescendo muito aí no Brasil. Se a gente olhar os dados aí, né, ultimamente, a gente vai ver ali que teve ali um crescimento exponencial nos últimos anos. Primeiro você precisa entender o que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são uma forma de você investir em um imóvel sem que você precise comprar aquele imóvel por inteiro. Funciona assim, você compra cotas de um fundo, o dinheiro de todos os investidores, que são aquelas pessoas que estão colocando o dinheiro no fundo, ele é administrado ali por uma gestora profissional, e essa gestora, com esse dinheiro, né, e com base no conhecimento, no aprendizado, ela pega esse dinheiro e investe em imóveis, como por exemplo shoppings, galpões logísticos, hospitais, fábricas e dentre outros tipos de imóveis. Então, sabe aquelas lojas de shopping, quando você sai aí da sua casa, né, você vai passear ali para o cinema e você vê ali um bocado de loja, né, aberta, funcionando? Essas lojas, muitas das vezes, elas estão ali alugadas. Então, por exemplo, a Magazine Luiza, que você vai ali comprar alguma coisa lá dentro, aquele espaço ali, ele está alugado para aquela loja. E ela paga um aluguel mensalmente para o shopping. E esse dinheiro aí de aluguel que o shopping arrecada, ele vai diretamente para o fundo imobiliário. E daí ele é distribuído entre os cotistas. Então, de uma forma resumida, é assim que funcionam os fundos imobiliários na prática. Outro exemplo aí são aqueles galpões, né? Quando você está andando ali na estrada e você se depara com um galpão gigante ali da Magazine Luiza, da Natura, Mercado Livre, Amazon, essas marcas aí gigantes conhecidas. Essas lojas grandes aí, elas nem sempre têm aonde colocar todo o estoque do produto para eles vender. Por exemplo, lá no shopping é impossível eles guardarem ali todos os produtos que eles vão vender. Logo, eles recorrem ali a galpões logísticos. Então eles alocam esses estoques e o dono desses galpões, que eles estão alocando os estoques, geralmente é um fundo, com diversos investidores, diversos cotistas, que vão receber parte do aluguel todos os meses, que é aquele galpão gerar. Então, por isso aí que eu citei shopping, galpão logístico e fábricas, porque geralmente quando você investe em fundo imobiliário, você está investindo nesse tipo de imóveis, ou seja, imóveis aí que geram renda. E além desses fundos imobiliários, também existem os fundos imobiliários de papel, onde eles não investem em imóveis físicos diretamente, mas eles meio que emprestam dinheiro para outros empreendimentos serem construídos e a partir daí ganhar dinheiro através dos juros. Então, de uma forma resumida, funciona basicamente assim. E para você ter uma renda ali de R$ 400 todos os meses, investindo em fundos imobiliários, é preciso aí você escolher um fundo imobiliário muito bom, sólido e com bom histórico aí de rendimentos. De preferência, fundos imobiliários que investem em segmentos-chave, tipo setores que impulsionam a economia do país. Como, por exemplo, o Gari 11, é um tipo de fundo imobiliário que investe em supermercados. E além do supermercado, ele investe em outros setores, então ele tem ali uma carteira de ativos bem diversificada, voltada para setores que impulsionam a economia. Por exemplo, as pessoas elas sempre vão ir no supermercado porque elas precisam comprar comida para se alimentar. Então, esses setores chaves assim, que é importante você investir e alocar o seu dinheiro. E, claro, estudar antes, né, entender ali o histórico daquele fundo e ver ali se vale a pena mesmo você investir a parte do seu dinheiro. Então, se a gente olhar a pirâmide de Maslow aí, né, a gente vai ver ali a necessidade das pessoas. A gente vê ali que existem diversas necessidades básicas na vida do ser humano, né, onde as pessoas elas buscam e procuram.
Na base da pirâmide ali, que é onde está a maioria das pessoas, a gente vê ali que a alimentação é uma das principais necessidades para a vida do ser humano. Ou seja, o fundo imobiliário do Gary 11, que investe em supermercado voltado para atender a necessidade básica do ser humano, que é vender comida, significa que ele é um fundo bem sólido, né? Então, a gente começa já por aí a entender ali um pouco mais essa dinâmica. Só que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar dois fundos, que é o MXFR11 e o KNCR11, que são fundos imobiliários aí bem sólidos e com uma excelente carteira de cotistas, ou seja, tem muita pessoa investindo nesses fundos imobiliários. São meio que os favoritos aí das pessoas, devido aí ao histórico de pagamento deles. Então eu vou te mostrar aqui algumas informações sobre esse fundo, né? Porque para a gente investir o nosso dinheiro em algum fundo imobiliário, a gente precisa antes extrair o máximo de informações. Então aqui na minha tela, né, deixa eu abrir aqui. Então eu já estou aqui na minha tela para a gente ver informações sobre o fundo imobiliário KNCR11. A gente consegue ver aqui que o valor atual da cota dele está em torno de R$ 105,50. O dividend yield dele está em torno de 13,56%, ou seja, é o quanto ele está rendendo ali anualmente. Inclusive esse valor aqui está bem próximo à renda fixa, né? Olha, 13,56%. Atualmente, quando você investe aí numa renda fixa, como um CDB ali de uma caixinha do Nubank, ela está rendendo aí 13,9%. Então, assim, é um valor bem aproximado. E assim, quando você está investindo em fundos imobiliários, o seu rendimento também está livre de impostos. E se a gente vir aqui embaixo, né, e pegar o dado dos últimos 5 anos desse fundo imobiliário, a gente vai ver aqui, né, que ele só se valorizou com o passar dos anos, né? Então, lá em 2021, a cota dele estava custando R$ 51,00. Hoje ela está custando aqui R$ 105, né? Então, assim, ela teve uma valorização absurda, né? Ou seja, quem comprou esse fundo nessa época, além de ganhar os rendimentos que ele está pagando, a pessoa também ganhou dinheiro com a valorização da cota. Então, bora lá. Se a gente vir mais para cá, a gente consegue ver aqui, olha, mais informações, mais dados sobre esse fundo imobiliário. Aqui mais embaixo, né, a gente consegue ver os dividend yield. Ou seja, esse valor aqui é o quanto ele está pagando, né, nos últimos 5 anos, né, se a gente olhar aqui um histórico de uma janela de 5 anos, para os cotistas que estão investindo nesse fundo. Então, se a gente observar, né, a gente vê aqui que ele mantém uma consistência, né? Então, a gente já vê aqui que ele demonstra ser um fundo bem sólido, né? Olha, todos os anos, né, nos últimos 5 anos, ele manteve aqui, ó, uma consistência média, né, de pagamento de dividendos para os cotistas. E mais aqui embaixo a gente consegue ver também os ativos financeiros dele. Então, assim, tem várias informações, né, sobre esse fundo imobiliário e o quanto você precisaria de investir nesse fundo para você ter ali uma renda de R$ 400 de aluguel todos os meses. Esse fundo está pagando ali um rendimento todo mês de R$ 1,25. Então, esse daqui é o valor que você está recebendo todos os meses por cota que você adquire desse fundo. E agora eu quero te mostrar quanto você precisaria ter ali para receber R$ 400 todos os meses de aluguel. Bom, eu fiz aqui numa planilha, né, os dados mais ou menos. Eu coloquei aqui o valor invertido aproximado que a gente precisaria ter, né, e a quantidade de tempo que levaria para a gente fazer ali uma renda média de R$ 400 todos os meses investindo nesse fundo imobiliário. E aqui, né, no mês 1, com 200 e pouco, eu coloquei aqui R$ 210 para dar 2 cotas aproximadamente. Então, digamos que você vai comprar 2 cotas todos os meses nesse fundo, investindo 200 e poucos reais. Então, bora lá. No nosso primeiro mês, você teria invertido aqui R$ 210, né, que é o valor aqui que a gente vai investir aproximadamente, e você teria um rendimento aí de R$ 2,50 caindo aí na sua conta todos os meses. E assim, a gente está pegando e fazendo essa simulação partindo do pressuposto do histórico que a gente viu, né, de pagamento de dividend yield dos últimos 5 anos desse fundo imobiliário e de que a gente está reinvertindo todos os rendimentos que esse fundo está gerando para a gente, beleza? Aí se a gente continuar esse investimento de forma consistente, lá no mês 91, que dá aproximadamente 7 anos, a gente vai ter aqui invertido R$ 19.000 e você vai estar recebendo aqui R$ 400 todos os meses. Aí aqui tem o nosso segundo fundo imobiliário, que é o MXFR11, né? E aqui no site do Investidor 10, ele mostra algumas informações sobre esse fundo imobiliário. Hoje, a cotação dele está custando R$ 9,33. Então, assim, com menos de R$ 10 você já pode começar a investir nesse fundo imobiliário. A gente vê aqui que ele está com PVP de 1,01, ou seja, isso daqui mostra o quanto esse fundo
está valendo, né, se ele está caro ou barato. Então, se a gente vê aqui o histórico, né, de valorização desse fundo imobiliário, a gente percebe que, olha só, ele teve uma valorização aqui muito boa, né? Antes ele estava custando no ano passado, né? Mas se a gente pegar aqui dos últimos 5 anos, olha só, ele custou aqui em 2021 R$ 5 e hoje ele está valendo R$ 9. Aqui, né, a gente consegue ver mais informações também sobre ele. O último rendimento dele está em 0,10 centavos, valor patrimonial de 4 bilhões, ou seja, isso significa que ele é um fundo extremamente sólido, e o número de cotistas, mais de 1 milhão de cotistas aí desse fundo imobiliário, que é o MXFR11. Aí aqui eu também fiz uma simulação, né, do quanto a gente precisaria de investir para receber ali R$ 400 todos os meses, né? E o valor é o seguinte: no primeiro mês, investindo R$ 200, a gente vai ter aqui 21 cotas, né, que é o valor invertido, e já vai receber aqui R$ 2,10. No segundo mês, a gente terá 42 cotas, né, a gente vai dobrar o nosso investimento, e a gente também vai dobrar aqui o nosso rendimento mensal. E para esse fundo se pagar, né, que é o meio que o número ideal onde ele se paga, é esse daqui, olha. Depois do mês 5, investindo R$ 200, esse fundo ele já vai estar se auto-pagando, ou seja, você não vai precisar mais tirar dinheiro do seu bolso. E para a gente chegar num rendimento de R$ 400 por mês, levaria ali 104 meses para a gente chegar nesse objetivo, né? Ou seja, isso daí dá aproximadamente uns 9 a 10 anos, investindo consistentemente R$ 200, e a gente chegaria aí no número final, que é R$ 405,20 todos os meses. Então, todos esses investimentos, né, a gente precisa levar em conta que a gente precisa ali colocar nosso dinheiro pensando no médio e no longo prazo. E que para a gente agilizar ainda mais, né, o quanto a gente está ganhando, a gente precisaria ali aportar mais dinheiro todos os meses. Mas lembrando, né, eu não estou levando em conta a valorização desse fundo. Então, se a gente levar aqui com a valorização, muito provavelmente você vai ganhar bem mais que esses valores que já estão aqui, beleza? Porque a gente não está colocando na balança ainda o número de valorização. Mas se a gente viu aqui, né, nos últimos 5 anos, esse fundo aqui, olha, se a gente olhar aqui o gráfico dele, olha, a gente vai ver que ele teve aqui uma valorização nos últimos 5 anos. Então, eu ainda não estou levando isso em conta. Então, basicamente, são esses valores aí que você precisa ter para ter ali uma renda, né, um aluguel todos os meses de R$ 400, sem precisar ali trabalhar, sem precisar ali comprar um imóvel caro e já começar com pouco ali investindo do seu dinheiro. Então, assim, qual tipo de imóvel hoje de R$ 20.000 que tem aí no Brasil que você compra para já estar recebendo R$ 405 todos os meses livres de imposto? Basicamente nem existe, né? Hoje em dia os imóveis eles já estão ali na casa dos 250 mil para cima, então é praticamente inexistente aí um imóvel de R$ 20.000. Então, assim, investir em fundos imobiliários é uma excelente alternativa para aquelas pessoas que têm pouco caixa e querem investir ali parte do seu dinheiro e já receber ali um aluguel todos os meses. Então é dessa forma aí que você recebe R$ 400 todos os meses investindo em fundos imobiliários, né? Muita gente pensa, nossa, é muito tempo, vai levar ali muito tempo ainda para eu estar investindo e ter ali meus primeiros ganhos. Mas não, né? Quando você compra aí cotas, você já vai estar recebendo nos primeiros meses que você investe. Diferente, por exemplo, de um imóvel, né, onde você vai precisar ali inicialmente acumular uma quantia de dinheiro para dar entrada, pagar ali taxa de ITBI, cartório, assinatura e dentre outras coisas, para daí deixar o seu imóvel alugado, e muitas das vezes tem que ir ali que não paga ou atrasa o aluguel, né, e você gastar com manutenção. É muito mais viável inicialmente, né, se você não tem um caixa tão grande, você começar pelos fundos imobiliários, que é uma alternativa. E lembrando, né, por ser fundo imobiliário, você está investindo numa renda variável, então é normal o valor ali da cota e dos rendimentos eles oscilarem aí com o passar dos anos. Então todos os investimentos eles têm os seus pós e contras, mas ainda assim o fundos imobiliários ele é uma excelente opção para aquelas pessoas que têm pouco caixa e já querem começar, né, a investir no mercado imobiliário. Então basicamente o vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui. Cara, já se inscreve aqui, já deixa aquele like porque eu vou soltar mais conteúdos como esse, beleza? E para você receber os conteúdos você precisa aqui se inscrever. Então eu fico por aqui e eu te vejo aqui do lado.